Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol Regatas. Espero que todos tenham passado aí um bom Natal, tenha sido, né, tudo maravilhoso aí pra vocês, um momento aí de prosperidade, né, um momento aí de ficar aí junto com a família, que vocês tenham passado um Natal sossegadão, maneiro. Mas as coisas não param, né? A gente teve essa pausa aí, não tivemos vídeo nenhum nesse dia 25, até porque não tivemos muitas notícias, né? Mas agora a gente fala aqui sobre os ânimos, né, se agitando em relação ao Botafogo. Alguns rumores que o Botafogo está perto de anunciar alguns reforços agora antes do Réveillon, certo? O Botafogo está buscando... Ai, deixa eu só pegar aqui para não descarregar o nosso notebook enquanto a gente vai ler as anotações que a gente fez, certo? Bom, vamos lá, rapaziada. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Tem situação sobre lateral direito, tem situação sobre goleiro, tem situação no geral sobre reforços e tem detalhes a respeito do maior investimento, pelo menos até o momento, que a gente averigua aí sobre a janela de transferências do Botafogo. O Botafogo está tentando fazer em um jogador de 21 anos do Boca Juniors. Peço para que você se inscreva aqui no canal para a gente chegar à marca de 101 mil inscritos, tá legal? Vamos lá, galera. Eu quero falar aqui primeiro sobre uma notícia, né, que ela sai de que o Botafogo tem propostas formalizadas e tá muito confiante que vai anunciar alguns reforços ainda antes da virada, antes do dia 31 de dezembro, tá legal? Vou até ver aqui, essa notícia foi dada pelo TF, né, o Thiago Franklin falou que o Botafogo está com algumas negociações avançadas, tá? E conversas seguem acontecendo para ajustar os últimos detalhes com tempo de contrato, cláusula, troca de documentação, tudo mais, e o Botafogo está mantendo algumas situações em sigilo. É aquilo, cara, eu tô reclamando aqui bastante, né, que o Botafogo, ele, enfim, não está se movimentando com a mesma agilidade de algumas outras equipes que também vão disputar a Copa Libertadores e não vão disputar a pré, né, porque o Botafogo vai disputar a pré, então o Botafogo tem que se reforçar o quanto antes. Tem time que vai disputar só a fase de grupos e já está se reforçando de maneira considerável, tá legal? E aí, o Botafogo é aquilo, obviamente que eu cobro uma agilidade do Botafogo, só que ao mesmo tempo, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Então, às vezes eu tô aqui falando, pô, não anuncia, caralho, cadê não sei o que, e o Botafogo de fato está engatilhando alguns nomes, só que mantendo em sigilo, e eu prefiro que esses nomes eles se mantenham sob sigilo do que ficarem vazando e isso atrapalhar a negociação, tá legal? O negócio é o seguinte, um nome, né, que a gente soube através de um jornal argentino, que o Botafogo tá disputando com São Paulo, Corinthians e Atlético Paranaense, tá? É Leonardo Godoy, jogador de 28 anos, lateral direito, que atua na equipe do Estudiantes, tá legal? A informação é do Sebastian Srur, da Rádio Continental, tá? Ele falou isso, ele deu essa informação nesse Natal, dia 25 de dezembro, tá? De acordo com o repórter, os três clubes brasileiros formalizaram proposta. E uma dessas propostas pode ser do Atlético Paranaense, pode ser do São Paulo, pode ser do Botafogo, lembrando que tem o Corinthians também, que não fez proposta, mas tinha interesse no jogador, né? Foi o primeiro clube que inclusive demonstrou interesse, pelo menos publicamente, né, que saiu na imprensa, tá? Uma proposta seria de 2 milhões de dólares, ou seja, quase 10 milhões de reais na cotação atual. A ideia é que o futuro do jogador seja definido nessa semana, tá legal? Godoy fez 47 jogos na última temporada pelo Estudiantes, fez 4 gols e deu 11 assistências, são números bem legais. Ele também atuou pelo Talleres e pelo Atlético Rafaela, tá legal? Outra informação é de que o goleiro do Atlético Nacional da Colômbia, né, que estava sendo especulado e tudo mais, não deve vir. Ele deve estar se despedindo aí para o futebol mexicano. E tá aqui, ó, um jornal argentino, mais uma informação que vem lá da Argentina. Jornal argentino detalha a proposta de 7 milhões de dólares do Botafogo por Medina do Boca. Entenda mais, tá legal? Vamos ler aqui essa reportagem. O jornal Olé, né, o Diário Olé, que é o principal portal esportivo da Argentina, meio que o Globo Esporte deles, detalhou no início da noite deste domingo, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a proposta do Botafogo por Cristian Medina do Boca Juniors à Argentina. Ele foi vice-campeão da Copa Libertadores e inclusive deu a assistência do
do gol, né, do Advíncula na final da Libertadores, que empatou aquele jogo num determinado momento contra o Fluminense. O valor é de 7 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais, sendo 3 milhões de dólares de entrada e mais 4 parcelas, a última delas em 2026. O Olé assegura que a proposta não é de 8 milhões de dólares, diferentemente do que vinha sendo veiculado por veículos brasileiros, por 80% dos direitos econômicos. Além disso, informa que a multa rescisória do atleta é de 17 milhões de dólares. Ainda, segundo o jornal, o Botafogo quer um contrato de 4 anos com o meio-campista. No entanto, o Boca Juniors não se animou com a proposta. As conversas permanecem, certo? Enfim, talvez o Boca queira mais dinheiro à vista, queira um valor de entrada maior, né? A gente está falando de um valor que é menos da metade de entrada, depois o Botafogo vai pagar parcelado, e aí muita gente fala, mas pelo amor de Deus, quem está com dinheiro não tem que pagar parcelado. Gente, não funciona assim. Se você pegar clubes como Real Madrid, clubes como Barcelona, Manchester City, Arsenal, Liverpool, todos esses clubes parcelam as suas contratações, as suas transferências, né? Isso é de praxe do mercado, até porque não faz sentido você desembolsar todo o seu orçamento de um ano numa contratação, certo? Enfim, o Botafogo está querendo dar 3 milhões de dólares de entrada, e aí mais 4 parcelas, você pega aí, deve ser uma em 24, né? Devem ser, na verdade, deve ser 2 em 24, uma em 25 e uma em 26, né? Que geralmente se dá muito dessa maneira, certo? E assim, cara, vamos torcer para que o Medina venha, um bom jogador. Eu considero um jogador que pode ter uma ascensão interessante aqui no futebol brasileiro. Só é claro que o valor é alto, né? Não sei se é aquilo, é meio cobertor curto, né? A gente reclama, mas é muito alto o valor para um jogador e tal, e aí quando não gasta, a gente reclama também. Então assim, cara, vamos confiar, né? Acho que o Medina é um bom jogador, o Christian Medina, tá? E tem essa situação também do Leonardo Godoy, que as referências que eu tenho sobre o lateral são boas, mas eu não tenho tanta confiança em relação à contratação, né? Vamos ver como é que vai se dar essa situação. O Sebastião Suro diz aqui, né? Ele publicou no perfil oficial dele. Essa semana a ideia é que ele possa fechar a sua ida ao Brasil. Atlético Paranaense, Botafogo e São Paulo são 3 clubes que já fizeram oferta. 2 milhões de dólares por 100% foi uma dessas ofertas. A gente não sabe se essa oferta foi feita pelo Botafogo, pelo São Paulo ou pelo Atlético Paranaense, que seria a melhor das propostas, certo? E lembrando que ainda tem o Corinthians que estava sondando a situação do jogador, mas ele deve ir para um desses 3 clubes, assegura esse jornalista argentino. Valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.